Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda que eu fiz aqui com essa aba muito simples de fazer. Se você for iniciante, você consegue reproduzir essa peça. Ela foi feita com fundo em couro sintético. Coloquei aqui essa proteção assim de ombro, feita em crochê, que eu também ensino vocês a fazerem. E ensinei também a fazer a aplicação desse fecho tigre de forma muito simples e fácil, tá? Se você ainda não é inscrita no meu canal, já se inscreve, que toda semana tem videoaula de passo a passo aqui para vocês. E também dicas de empreendedorismo. Então, se não for inscrita, já se inscreve. Clica no sininho para não perder nenhuma videoaula. Se você gosta desse tipo de aula que eu trago para vocês, já clica aqui no gostei e já coloca aqui para mim nos comentários o que é que você achou dessa bolsa e se você vai fazer, tá? Eu fiz nessa cor aqui, fiz com fio de malha residual, ainda me sobrou fio, tá? Não utilizei 1 quilo todo. Além do fio de malha residual, eu precisei da corrente. Eu utilizei aqui aquela corrente de 1 metro. Eu tirei uma parte dela para colocar essa parte de crochê. Então, eu não utilizei 1 metro todo, eu utilizei menos, tá? Precisei do fecho. Aqui o que eu escolhi foi esse fecho tigre. Mas você pode utilizar o fecho que você quiser. Aqui na parte da proteção do ombro, eu utilizei 2 meias argolas. Se você tiver aquela argola inteira também, você pode utilizar sem problema nenhum. Além disso, também eu utilizei 2 argolas articuladas para poder colocar a alça. E claro, o fundo em couro sintético, tá? Eu utilizei aqui a agulha de número 8, que foi a agulha compatível ao meu fio, ó. 8 milímetros, você vai usar a agulha que seja compatível ao seu fio. Utilizei para me auxiliar aqui também marcadores. Mas caso você não tenha marcador, não tem problema, você pode marcar seu ponto com o próprio fio de malha que você está utilizando ou um fio de malha de uma outra cor, tá? Então, foi esse material aqui que eu utilizei. Conforme eu for fazendo, eu vou medindo para vocês também o tamanho que vai ficando a peça. E é isso, bora lá pro passo a passo. Eu já tô com minha base pronta. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino você a preparar a sua base também, tá? A minha, eu já tô aqui com ela pronta. Se você não sabe como fazer isso, é só você ir lá no meu vídeo de base. Eu vou deixar aqui nos cards. E você preparar a sua. Ou você pode usar também uma base de crochê que vai ter o mesmo resultado, tá? Vou aqui só fazer o fechamento da minha base, que já tá pronta, ó. E subir a parede da nossa peça. Eu vou subir a parede pegando apenas uma alcinha aqui dessas correntinhas, tá vendo? Tem uma alcinha dentro e uma alcinha fora. Eu vou entrar apenas em uma alcinha. Vou pegar essa laçadinha e colocar aqui na minha agulha, ó. Vou laçar o fio e jogar lá pra frente. Dá um pouco de altura e faço uma correntinha. Agora, eu vou fazer pontos baixos e esses pontos baixos já vão ser a primeira carreira da minha lateral. Quando eu for fazer os pontos baixos, eu vou pegar uma alcinha e vou pegar também esse pitombil que tem aqui atrás. Isso ajuda a dar mais firmeza à nossa peça, tá? Ó, uma alcinha e o pitombil aqui de trás. E eu vou fazer isso por todos os pontinhos e aqui na quina também um para cada. E aqui eu venho um para cada. E quando eu chegar aqui nessa primeira correntinha que a gente fez, eu volto para dar continuidade. Cheguei aqui, ó, no último ponto, porque esse próximo aqui já foi o primeiro que a gente fez. Então, esse aqui é o último. E aqui a gente vai fechar a nossa carreira, tá? Todas as carreiras a gente vai fechar da mesma forma. E a partir de agora também a sequência dos nossos pontos vão ser as mesmas, tá? Então, presta bastante atenção, porque o trabalho vai ser só mesmo repetir. Vou vir aqui nesse primeiro ponto, ó, eu tenho esse aqui que tá inclinado, eu vou entrar nesse que tá 100% deitado, de trás pra frente. Pego aqui o meu fio, coloco na agulha e jogo a laçadinha lá pra trás. Fiz isso, agora eu vou vir aqui nesse ponto que o meu fio tá saindo, ó.
Vou entrar aqui bem no meio do ponto. Aqui tem um laçado, aqui tem outro, e eu vou entrar aqui no meio. Pego essa laçadinha que a gente acabou de jogar lá pra trás, ó. Coloco aqui na minha agulha. Laço o meu fio. E a partir de agora, a gente vai fazer a seguinte sequência. Um ponto, a gente vai fazer um ponto baixo centrado aqui bem no meio do ponto. E o outro ponto, a gente vai pegar aqui, ó, no pezinho. Um ponto eu vou vir aqui no meio. E o outro, em vez de eu vir no meio, eu vou vir aqui no pezinho. Um ponto eu vou pegar no meio. E o outro, em vez de eu vir aqui, eu venho aqui embaixo no pezinho. No meio. E no pezinho. E eu vou repetir desse mesmo jeito por toda a carreira. Um ponto eu venho aqui bem aqui no centro. E o próximo, em vez de eu vir aqui no centro, eu vou vir aqui embaixo. Centro, baixo, centro, baixo, centro, baixo. Por toda a minha carreira até eu chegar aqui no meu último ponto. Fiz aqui todas as minhas carreiras, ó. E eu fiz aqui toda a minha carreira e eu percebi que aqui a contagem não vai bater. Vai finalizar igual eu comecei, com um ponto baixo. E eu preciso que finalize com um ponto alongado. Então, somente aqui nesse ponto, o que é que eu vou fazer? Em vez de eu fazer aqui no centro, eu vou fazer aqui na cordinha, na correntinha. Só mesmo para igualar e ficar certinho o fechamento, tá? E aqui no ponto eu vou fazer no pezinho. Só que no final, caso o seu não vá bater certo, você faz essa diferençazinha. Em vez de você fazer no centro, você faz na argolinha só para poder igualar os pontos, tá bom? Venho aqui no primeiro ponto deitado de trás para frente. E vou fazer o fechamento que a gente fez lá embaixo. Vou vir aqui, ó, esse ponto meu aqui tá alongado, tá vendo? Tá aqui embaixo no pezinho. Então, eu vou iniciar essa carreira com um ponto no centro. A gente vai intercalar dessa forma. Deixa eu pegar aqui de novo. Vamos intercalar dessa forma. Se a gente tá com um ponto alongado na carreira de baixo, a carreira de cima, o ponto que vai estar em cima dele vai ser o ponto centrado, tá? A gente vai fazer essa intercalação, ok? Esse ponto aqui é centrado, então eu venho aqui no pezinho dele e faço o meu ponto alongado. O próximo ponto é um ponto alongado, então eu venho aqui no centro e faço um centrado. O próximo é um centrado, então eu venho aqui no pezinho e faço um alongado. Como é que você sabe se é centrado ou alongado? Porque o alongado ele é maior, tá vendo? Que ele é mais comprido, esse aqui é pequeno, tem dois pequenos, um pequeno em cima e um pequeno embaixo, e esse tem um só grandão. Então, esse que tem um só grandão, ele é alongado, e esse que tem dois pequenos, ele é centrado. Se esse aqui tem dois pequenos, eu vou colocar um grande aqui, mas eu não vou pegar aqui embaixo, eu vou pegar aqui no pezinho desse. Esse aqui é centrado. E esse alongado, eu vou pegar aqui no primeiro pé, não aqui embaixo, aqui em cima. E assim eu vou fazendo por todo o meu trabalho. Vou finalizar todas as carreiras dessa mesma forma. Vou seguir essa mesma sequência. O ponto que é centrado, eu vou colocar um alongado. O ponto que é alongado, eu vou colocar um centrado. Vou fazer o meu fechamento aqui,
Se eu finalizei aqui com um centrado, eu vou finalizar essa aqui com um alongado, tá? E aí, assim, a gente vai crescendo a nossa bolsa. Vamos fazer o fechamento que a gente fez aqui embaixo, que a gente fez aqui em cima, e até chegar ao tamanho que eu quero pra ela. Quando eu chegar aqui no tamanho que eu quero pra minha bolsa, eu venho pra gente finalizar juntas, tá? Eu tinha dito que eu ia fazer ela toda com um ponto só, mas eu resolvi que eu vou intercalar, tá? Eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras desse ponto que a gente tava fazendo, que é um ponto baixo e um ponto alongado. Fiz 7 e vou fazer o restante somente com pontos baixos centrados, tá? Então, eu resolvi diversificar aqui um pouco, mas se você quiser, você pode fazer só com esse ponto aqui, que fica muito bonita também a peça. Vou fazer o fechamento que a gente já está acostumada a fazer, que a gente fez até agora, ó. E vou fazer somente pontos baixos centrados. Como assim? Eu venho nesse aqui e faço no centro. Nesse, em vez de eu fazer no pezinho, eu também vou fazer no centro. E o próximo também no centro. E eu vou fazer todos os meus pontos no centro. Não vou mais fazer ele no pezinho para ficar alongado, né? Como a gente estava fazendo, aqui eu faria no pezinho. Mas eu mudei, então eu vou fazer aqui no centro, tá? Eu acho que também fica bonito assim, quando a gente coloca duas formas de ponto em uma única peça. Fica bem diferente e bem bonita. Então, eu resolvi fazer assim. E vim mostrar pra vocês a minha mudança, tá? Caso você prefira fazer toda do jeito que a gente tava fazendo, também não tem problema, vai ficar muito bonita do mesmo jeito. Então, eu vou fazer aqui a quantidade que eu achar necessária para subir aqui o corpo dela. E já volto para mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz e qual o tamanho em centímetros que ficou. Cheguei aqui na altura que eu quero para minha peça, ó. Aqui eu tinha feito 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tinha feito 8 carreiras aqui desse ponto alongado, lembra que a gente tinha feito? E fiz mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, só com pontos altos normais, sem fazer o alongado. E agora eu vou medir aqui para você ver o tamanho que ficou os dois pontos juntos, né? Tanto o alongado quanto o normal. E eu deixei aqui a minha peça em 17 centímetros de altura. Você pode deixar aí, é claro, no tamanho que você quiser, mas eu acredito que aqui, porque eu quero, 17 centímetros já tá um bom tamanho. Se você quiser maior, é só você fazer mais carreiras, que automaticamente ela vai ficar mais alta. Então, aqui eu já cortei o meu fio, ó, deixei um pedaço de fio aqui, nem tão grande, nem tão pequeno, pra gente poder fazer o arremate. Vou puxar o meu fio todo pra fora. Esse último fechamento é diferente dos outros, porque é a última carreira do nosso trabalho. Entro aqui no nosso primeiro ponto aqui deitado, tem esse inclinado, tenho esse deitado, de trás pra frente, igual que a gente já tava fazendo. E vou agora laçar o meu fio e jogar ele todo lá pra trás. Vou arrumar aqui para que ele fique, essa argolinha aqui, fique mais ou menos do tamanho das outras argolas, para que ela fique bem disfarçada. E agora aqui a gente vai simular a correntinha. Perceba que todas as correntinhas aqui tem duas alcinhas, só essa daqui que tem só essa única que a gente fez. A gente precisa fazer a outra para que fique igual, tá? Então, eu vou vir aqui nesse ponto que tá saindo do meu fio, vou pegar essa argolinha que tem aqui atrás e vou sair aqui no meio do fio, ó, no meio do ponto, ó. Tem duas argolinhas, tá vendo? Vou sair aqui bem no meio, vou pegar esse fio, vou pegar o meu fio, ó, e vou jogar lá pra trás. Pra dentro, ok? E aqui a gente vai puxar pra arrumar, pra que ela fique realmente parecida com as outras argolas correntes, tá? Prontinho. Esse fio aqui depois a gente faz o arremate, tá bom? Agora eu vou fazer aqui a medição, ó, da minha peça. Vou dobrar aqui, ver o tanto que eu quero dobrada.
para ver exatamente como que eu vou fazer aqui a parte da minha abinha. Ó, essa peça, se você quiser finalizar aqui, ó, você já pode. Só colocar aqui uma alça que já fica uma bolsinha saco. Mas eu quero fazer uma bolsinha com a abinha, como vocês viram aí no começo. Então, eu vou medir aqui, ó. Só pra eu ver mais ou menos onde que eu vou colocar essa abinha. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3. Mais ou menos aqui, eu acho. Vamos ver se tá igual aqui a distribuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Então, eu vou fazer aqui, entre esses pontos, 1, 2, 3, 4, 5. Acho que vai ficar muito fina, então eu vou aqui enlarguecer mais um pouquinho. Vou pegar aqui meus marcadores. Caso você não tenha marcador, você pode estar utilizando um próprio pedaço de fio, só para você marcar onde vai ficar o ponto, tá? Pode ser um pedaço do próprio fio mesmo, ou um pedaço de algum outro fio de outra cor, só para você saber exatamente onde você vai começar e onde você vai terminar a fazer o ponto, para você não se perder. Vou pegar aqui o fio de malha, ó, que eu tô usando, vou entrar aqui no primeiro ponto que eu marquei, vou laçar meu fio, ó, e vou fazer uma correntinha. Aqui nesse mesmo lugar que eu fiz essa correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Entro aqui no mesmo espaço. Esse fiozinho eu já coloco aqui por cima, para que eu vá arrematando enquanto eu for fazendo os pontos, tá? Ó, fiz aqui o primeiro ponto, venho no próximo e faço aqui o meu ponto. Ó. E vamos fazer pontos baixos, tá? Até onde eu tenho o meu outro marcador. Cheguei aqui no outro marcador, eu tiro o meu marcador. Tiro ele aqui e faço o meu ponto. Aqui a gente vai fazer carreiras de vai e vem, tá? Vamos fazer pontos baixos centrados. Deixa eu tirar um pouquinho aqui do fio. Eu vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho. Quer dizer, centrados não, vamos fazer pontos baixos normais, não vamos fazer centrados, tá? Venho aqui, faço um ponto baixo, e assim a gente faz um ponto baixo para cada pontinho desse aqui de base. Só mesmo entra aqui no espaço e faz o nosso ponto baixo. Desse jeito. Cheguei aqui no meu último ponto, eu faço o ponto baixo, uma corrente e viro meu trabalho. E aqui eu vou seguir fazendo meus pontos baixos desse mesmo jeito. Em vez de eu entrar aqui no centro do ponto, eu vou entrar aqui na alcinha. Vou fazer aqui a quantidade de carreiras que eu julgar necessária para que fique um bom acabamento do que eu quero fazer aqui nessa peça. Quando eu chegar aqui no tamanho que eu desejo, ó, fiz aqui o último ponto, faço uma correntinha e viro. Quando eu chegar aqui no tamanho que eu quero, que eu acho legal, eu vou vir mostrar para vocês o tamanho que eu fiz, né? Quantidade de carreiras, quantos centímetros ficou e venho pra gente finalizar essa peça, tá bom? Fiz aqui a quantidade de carreiras que eu julguei necessária. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. E essas 7 carreiras que eu fiz aqui de aba ficou num tamanho, deixa eu medir aqui pra você, de 10 centímetros e uma largura de 9 centímetros.
Agora a gente vai fazer o acabamento aqui, tá? Por essa parte aqui da nossa abinha. Vou cortar o fio. Vou puxar aqui todo pra fora aqui. E vou começar o acabamento aqui por esse primeiro pontinho que a gente fez, tá? Vou laçar meu fio aqui embaixo. Faço uma corrente. Deixa um pedacinho de fio aqui pra gente fazer o acabamento, tá? Não deixa muito pequenininho, senão a gente não consegue fazer o acabamento. Faço uma correntinha. Puxo. O acabamento eu vou fazer, ó, aqui no bequinho e aqui entre duas carreiras, desse tamanho. Aqui nesse bequinho aqui e no meio das duas carreiras, no bequinho e duas carreiras, tá? Então, eu vou vir aqui nesse primeiro bequinho, vou fazer um ponto baixo. Venho aqui entre duas carreiras e faço o meu ponto baixo. Não, desça. Venho aqui no bequinho, ó, e faço um ponto baixo. E venho aqui entre as carreiras e assim eu vou fazendo o meu acabamento, ó, entre o bequinho e os pontos baixos. Cheguei aqui nessa parte, ó, do bequinho, eu vou vir aqui em cima, ó, e faço um ponto baixo, uma corrente, e no mesmo lugar que eu coloquei esse ponto baixo, eu faço outro ponto baixo, que aqui eu vou fazer a voltinha, ó, a viradinha, tá vendo? Pronto, faço aqui um ponto baixo para cada ponto desse. Ali no último, eu vou repetir o mesmo processo que a gente fez aqui nesse. Um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Cheguei aqui no meu último, tá vendo? Aqui eu vou colocar um ponto baixo, uma corrente, e no mesmo espaço eu vou colocar outro ponto baixo. A parte do acabamento é tão importante ou até mais importante do que a produção da peça. Porque você faz uma bolsa linda, mas não se atenta aos acabamentos e aí seu trabalho ele fica mal feito. E eu quero que você faça um trabalho de profissional, então é importante você fazer esse acabamento aqui. E também é importante você esconder bem os fiozinhos que vão ficar por dentro da bolsa. Se você for colocar um forro, que não vai ser o meu caso, não vai ser tão importante a questão do acabamento dos fios não ficar aparente, porque você vai colocar um forro e ninguém vai ver. Mas se você não for colocar forro igual a mim, né, que eu não vou colocar forro, é importante que você esconda muito bem esses fios, para que não fique aparecendo, porque senão fica um trabalho feio, tá? Aqui eu vou continuar fazendo meus pontos baixos igual lá de cá, ó. Um ponto baixo entre as carreiras e um no bequinho. Um entre duas carreiras e um no bequinho. Esse fiozinho eu já vou deixando aqui, que já vou escondendo, e depois eu só faço o arremate dele. Assim fica muito mais simples pra gente, pra não precisar ficar passando por dentro dos pontos. Como eu já passei, conforme eu vou fazendo os trabalhos, eu só corto, costuro a pontinha, ou então corto e dou um pingo de cola na pontinha. Já escondi o suficiente, eu deixo ele aqui pra fora, ó. Não pego mais. Quando eu for fazer aqui o ponto, ó, eu já deixo ele aqui pro lado de fora, para que eu não esconda mais ele, senão depois eu nem acho. Chegando aqui no final, ó. Lembra que aqui a gente começou no pezinho do ponto, então eu vou fazer esse ponto aqui. A gente fez um aqui no bequinho, então eu faço aqui no bequinho. E o próximo eu já pulo aqui pro pé, pro pezinho aqui, ó, do nosso ponto. A gente fez uma correntinha, então eu faço aqui, ó, um ponto baixíssimo. Aqui a gente fez uma corrente, lembra? Equivale a um baixíssimo do lado de cá. Vou cortar aqui um pedaço razoável pra gente poder esconder. Vai ficar o fio pro lado de fora, então eu simplesmente venho aqui com minha agulha e jogo ele para a parte de dentro, para que eu esconda. E aqui a nossa aba já tá pronta. Ó como ficou fofa, né? Aqui agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ver onde é o meio aqui dessa minha aba para colocar o meu fecho.
Meu fecho vai ser esse de tigre. Você pode colocar o fecho aí que você quiser, que você preferir. O meu vai ser esse de tigre, que eu acho ele muito bonito e é o que eu tenho aqui pra colocar também. Vou cortar aqui um pedaço de fio. Na verdade, 2 pedaços do mesmo tamanho, mais ou menos. Pra gente poder colocar aí o nosso fecho. A depender do qual seja o seu, essa etapa você não vai fazer. Você vai colocar o fecho aí que você escolheu conforme ele é, tá? Vou dobrar aqui, ó. Vou colocar e vou passar as 2 perninhas do fio aqui por dentro. Vou fazer o mesmo com a outra parte do tigre. Ele tem 2 partes iguais. Então, a gente faz o mesmo nas 2 partes. Coloco aqui. E passo aqui por dentro. Pronto. Agora, eu vou descobrir aqui onde é o meio da minha peça. Aqui eu tenho minha quina. 1, 2. Minha quina aqui. Então, eu vou ver aqui. 1, 2, 3. Esse pontinho aqui é o ponto do meio. Aqui é o meio da minha abinha. Só vou confirmar se é isso mesmo. Aqui é o meio. Então, vai ser aqui mais ou menos que eu vou pregar o meu tigre. Só que eu vou pregar entre esse ponto. Eu vou vir aqui, ó, num ponto do lado e no outro ponto do lado. Esse ponto do meio eu vou deixar ele livre, para que o meu tigre ele fique posicionado aí. Então, eu vou entrar com uma perninha aqui do lado, num ponto do lado, ó, vendo? E vou entrar com a outra perninha do meu tigre no outro ponto do outro lado. Tiro aqui meu marcador, que foi só para me basear. Aqui eu vou marcar direitinho, ó. A gente vai precisar esconder, tá? Esse fio aqui a gente vai fazer o quê? Esconder por todos o máximo de pontos que conseguir e depois fazer os arremates nas pontinhas. Mas aqui, nesse momento, eu só vou dar 2 nozinhos. Mas não é assim que a gente vai fazer o acabamento, tá? Faz o acabamento aí certinho. Pronto, uma parte do meu tigre já tá presa. Agora eu vou fazer aqui a dobratura da minha lateral para eu poder prender a outra parte do meu tigre. Vou dobrar aqui, ó, a minha lateral direitinho. Vou pegar aqui minha argola articulada para prender aqui, ó. Passar por dentro da parte de fora, ó. Vou passar aqui também em um ponto aqui na parte do lado aqui da lateral. Vou passar aqui em um outro ponto aqui também do lado, depois da dobratura. E vou passar também nesse pontinho aqui que fica perto da minha aba. Prontinho, prendi aqui a minha argola de um lado. Veja se ficou bom aí a posição que ela ficou. Gostei dela aqui. Ficou bom aqui. Vou fazer o mesmo do outro lado. Coloquei aqui as 2 argolas articuladas. Se você quiser, você pode deixar mais afastada, tá? Que aí você vai ter ainda mais espaço aqui pra abrir a peça. Agora eu vou colocar aqui, ó, a outra parte do meu tigre. A outra parte do tigre pra eu medir exatamente onde que vai ficar preso. É aqui, mais ou menos, né? Isso. Pra ficar assim, bem linda. Então, eu vou pegar aqui, ó. Aqui é o meio.
Então, eu vou prender aqui, ó, entre os pontos do lado. Entre esse ponto e esse. Deixa eu colocar essa agulha aqui, porque eu vou usar essa pra prender. Vou colocar aqui, ó, nos pontos do ladinho. Vou puxar um fio aqui do lado. E aqui do outro lado, eu vou puxar o outro fio. Pronto. Aqui dentro você vai fazer o acabamento que você já sabe, tá? Aqui na aula eu só tô dando um nozinho, mas o acabamento que a gente faz é aquele de esconder, arrematar, BBB, bababá, tá bom? Olha só como ficou a coisa linda. Vamos ver se tá certinho, no lugar certinho. Ficou perfeita. Ó, na hora que você for colocar sua aba, se certifique que você tá fazendo do lado certo. Essa parte aqui, na verdade, eu gostaria que fosse o fundo. Eu gostaria que a frente fosse essa, mas na hora que eu fiz a aba, não me atentei. Você se atente aí pra você colocar do lado certinho, tá? A parte da frente ficar a parte mais bonita da sua peça. Essa parte não é a mais bonita, aqui na verdade foi a parte que eu fiz os fechamentos. Aí ficou esse pitombinho aqui, mas enfim. Observe aí quando você for fazer a sua aba direitinho, se a posição que você colocou realmente é a que você quer, tá bom? Eu escolhi aqui a alça de corrente com um pouco de crochê. Você pode colocar aí a alça que você preferir, a alça que você quiser. Eu optei em fazer a alça corrente com crochê, porque eu acho que fica mais confortável aí na hora de usar. Então, eu vou fazer aqui o meu crochê. Eu quero que a parte do crochê fique umas 3 carreiras só. Então, eu vou começar fazendo aqui 4 correntinhas. 4 correntes, ó. 1, 2. Vou fazer uma alça bem simples, uma parte bem simples de crochê, tá? 1, 2, 3, 4. Vou fazer aqui pontos baixos, tá? Antes de fazer as correntinhas, a gente precisa deixar um pedaço aqui, ó. Um pedaço de fio que a gente vai colocar a argola aqui, tá? Agora sim, a gente faz as correntes. 4 correntinhas. Um, 2, 3, 4. E aqui nessas correntinhas a gente vai fazer os nossos pontos baixos. Vamos ficar com 3 pontos baixos. 2, 3 pontos baixos. Faço uma corrente, viro o meu trabalho e faço 3 pontos baixos em cada carreira. Eu só vou ter 3 pontos baixos. E aqui eu vou fazer o tamanho que eu achar necessário. E eu venho medir para vocês direitinho, tá? Faço aqui os 3 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro, faço 3 pontos baixos. E assim eu vou fazer até eu chegar no tamanho que eu quero e vim te mostrar. Fiz aqui as minhas carreiras, ó. Fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 carreiras. Que ficou com um tamanho de 19 centímetros. Lembrando que você pode fazer aí o tamanho que você preferir, tá? Maior, menor, você que escolhe, ou você nem faz isso aqui também, deixa só na corrente, enfim. Tô mostrando aqui um jeito que eu faria, tá bom? Fiz aqui essa quantidade de carreiras. Vou agora pregar a minha meia argola. Na verdade, gente, aqui no começo nem precisava ter deixado esse fio, porque eu vou pregar minha argola agora no acabamento, tá? Nem precisava, vou até cortar mais aqui pra não ficar tão grande. E não dar trabalho de esconder. Não precisa deixar, tá? Desculpa, eu falei que precisava, mas não. Vou vir aqui, ó. Deixa eu ver o tamanho da minha argola. Eu vou prender ela nos 3 pontos mesmo. Vou entrar aqui na argola, entrar aqui no meu primeiro ponto. Vou fazer meu ponto baixo passando aqui por dentro da argola. Entro na argola de novo, entro no ponto da carreira,
saio passando por dentro da argola. Entro na argola, entro no ponto. Normalmente, tá? Vou fazer o meu acabamento aqui, o mesmo acabamento que a gente fez na lateral da nossa aba, eu vou fazer aqui também. Aqui nesse mesmo lugar que eu fiz esse ponto aqui, eu passei por dentro da argola, não foi? Vou fazer agora uma corrente e vou entrar aqui no mesmo lugar, porém sem entrar na argola. Só vou entrar aqui no ponto, fazendo o meu ponto baixo. Fiz aqui a minha viradinha. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, ó, um no bequinho, um entre as duas carreiras. Um no bequinho, um entre as duas carreiras, um no bequinho, igualzinho a gente fez aqui, tá? A mesma coisa, o mesmo acabamento, vou fazer aqui. Ó, tô chegando aqui na parte que a gente vai colocar a nossa outra argola. Faço aqui o meu ponto. E aqui a gente vai começar a prender a argola, mas não ainda, tá? Antes de prender a argola, eu vou fazer um ponto baixo e uma corrente. Fiz esse ponto baixo, essa corrente, pego a minha argola e coloco aqui. Entro na argola, entro no primeiro ponto, pego esse fiozinho, deixo aqui pra gente já ir arrematando. E laço meu fio e passo pelo ponto, e passo pela argola e faço meu ponto baixo. Entro na argola, entro no ponto, laço, passo pelo ponto e pela argola e faço ponto baixo novamente. Assim eu prendo a minha segunda argola e já fui arrematando ali o fio. Vou deixar o fio aqui agora escondidinho aqui atrás, porque eu vou arrematar ele depois, tá? Faço uma corrente. E aqui no mesmo lugar, ó, que eu entrei, só não vou entrar mais na argola, mas no mesmo espaço, eu faço um ponto baixo, que aqui já é a minha viradinha. E aqui eu vou seguindo, fazendo um ponto baixo no bequinho, um ponto baixo entre duas carreiras, pra gente finalizar esse acabamento. Tô chegando aqui, ó, no meu último ponto, no último ponto que a gente vai fazer esse acabamento. Faço aqui o meu ponto. E agora eu vou cortar o meu fio. Corto o fio. Um tamanho nem muito pequeno, nem muito grande. Puxo todo pra fora. Venho aqui nesse primeiro pontinho deitado, de trás pra frente. Jogo ele lá pra trás. E aqui eu vou entrar, ó, nesse ponto que tá saindo o fio. Pra eu simular minha correntinha aqui, igual como a gente fez na bolsa. Pra que ela fique aqui mais ou menos do tamanho das outras, ó. E fique imperceptível onde foi que a gente fez o arremate. Vou arrematar esses dois fios e já volto. Agora a gente vai colocar a alça nessa parte que a gente fez de crochê. Eu tô aqui com a alça que eu comprei de corrente. Ela já veio com esses dois mini mosquetões. Caso você compre aquelas correntes de metro e não a alça completa, você pode estar utilizando normalmente sem esse mosquetão aqui na ponta. Você não precisa colocar os mosquetões, porque aqui na peça a gente colocou a argola articulada. Então, você vai colocar diretamente a corrente na argola articulada, que fica linda do mesmo jeito. Como a minha já veio com esses dois mini mosquetões, eu vou colocar com eles, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, a minha peça de corrente e vou deixar ela assim, esticada, dobrada ao meio. E vou medir aqui 30 centímetros. Lembrando que você pode colocar aí o tamanho que você quiser e que você achar melhor, tá? Eu acho que 30, também pra minha altura, que eu tenho 1,63, 30 centímetros tá bom. Porque se eu coloco muito grande a corrente, ela fica batendo lá no meu joelho, e aí não fica legal. Então, você pode perguntar à sua cliente aí quantos centímetros ela quer de alça, tá? Eu vou deixar aqui 30, ó, somente da parte de corrente. Vai aumentar um pouquinho, porque tem essa parte aqui e ainda tem um mosquetãozinho. Então, eu vou medir aqui os 30. E vou abrir aqui essa argolinha aqui. Para abrir é muito fácil, ó. Você vai pegar o seu alicate, vai colocar dentro da argola e vai abrir.
Fiz isso, vou tirar aqui e vou deixar aqui do ladinho ainda pra eu ver. E o outro lado ficar do mesmo tamanho. Ó, é essa argola aqui que eu tenho que tirar. Deixo os dois lados do mesmo tamanho. Abro aqui os dois. Tiro aqui o excesso. E agora eu vou pegar essa argola que ficou aberta e vou colocar aqui dentro da minha meia argola. A minha meia argola, ela é bem grossa. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de fechar aqui. Eu compro bem grossa porque, né, pra não abrir depois. Eu aconselho que você coloque um pedacinho de... um pouco de durex aqui na ponta do seu alicate para que você não fira a sua corrente, tá? Pra você entregar pra sua cliente ela intacta. Só você enrolar o durex aqui na pontinha, que já resolve. Ó, é só fechar. Fecha aí o máximo que você conseguir, porque senão depois ela abre. E aí a sua cliente vai estar usando a bolsa e aí do nada a bolsa vai cair, não é legal. E o mesmo eu faço do outro lado. Pego a argolinha que eu abri, passo aqui por dentro. E agora eu vou fechar. Fechei. Pronto, nossa alça está concluída. Agora eu vou prender na minha argola articulada. Como eu disse, eu só tô usando esse mini mosquetão porque já veio. Se não tivesse vindo, eu prendia direto aqui na argola articulada também, que daria super certo, tá? Olha só como ficou lindíssima a nossa bolsa. Ficou muito bonita mesmo. Eu me surpreendi com o resultado, né? Eu fui fazendo com vocês, resolvi depois colocar a aba e assim surgiu essa ideia desses pontos e com o fecho ao longo da gravação da aula e eu fiquei muito apaixonada com o resultado. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, que você tenha entendido todo o processo. Peço desculpas, porque aqui nessa parte aqui ficou alguns momentos fora da câmera e eu não tinha percebido, mas eu acredito que tenha dado para você entender. Caso tenha ficado com dificuldade de entender porque ficou fora da câmera, é só você me falar aí no comentário que eu gravo uma outra aula somente dessa parte aqui da alça, para que vocês entendam melhor, tá? Para que não fique dúvidas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Se ainda não for inscrito no canal, já se inscreve que toda semana, sem falta, eu trago vídeo aqui pra vocês. Beijos, até o próximo vídeo e tchau!